Olá, caros alunos. Iniciamos mais uma aula de lógica, agora tratando sobre a temática da lógica simbólica. Geralmente, nos concursos públicos, a lógica simbólica não tem esse nome, mas vocês vão ver que os assuntos abordados aqui são exatamente referentes às questões que caem muito em concurso público. Por exemplo, proposição, os conectivos lógicos, né, que são, por exemplo, a disjunção, a conjunção, o condicional e a tabela verdade. Nessa aula, nós vamos somente introduzir os conceitos, né, de cada um dos temas, né, e de que forma que isso funciona na tabela verdade, para depois, numa próxima aula, a gente trabalhar com alguns exercícios que utilizam essa tabela verdade e os conectivos lógicos. Então, iniciemos nossa aula de hoje. Revisando alguns conceitos. Nós já falamos numa primeira aula o que é lógica. Hoje nós vamos pensar na lógica num contexto mais específico, né? No contexto da tabela verdade, no contexto da lógica simbólica, né? E deixando um pouquinho a filosofia de lado, buscando um pouco mais a lógica de uma forma mais ampla, né? Que é utilizada nos concursos públicos. Por exemplo, o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto. Pois é. Parece uma definição meio tosca, né? Fala assim, não, mas como assim distinguir um raciocínio correto do incorreto? Mas isso não é muito amplo, se você pensar? Pois é, mas a definição que é utilizada, geralmente, inclusive por concurso, por alguns cursinhos, é uma definição errônea, que fala o seguinte, que a lógica tem por objeto o estudo das leis gerais do pensamento. Olha bem, se a lógica tem por objeto o estudo das leis gerais do pensamento, isso é muito mais amplo se você pensar. Por quê? É só a lógica que trabalha com o pensamento? Mas se você pensar os princípios usados para distinguir o raciocínio correto do incorreto, você sim estará trabalhando uma questão que é tipicamente lógica, ou seja, uma peculiaridade da lógica. Agora, existem outras ciências que trabalham também as leis gerais do pensamento. Então vamos lá. O pensamento como objeto de estudo não é privilégio da lógica. O que é o pensamento? Todo pensamento é raciocínio? Então, essas duas questões colocam em xeque a definição anterior. Por quê? O pensamento como objeto de estudo não é privilégio da lógica. Nós temos a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, que são exemplos de ciências que têm como objeto de estudo o pensamento. Né? E o pensamento em si, ele é objeto da lógica sempre? Não. Por quê? Nem todo pensamento é raciocínio. A imaginação é raciocínio, a lembrança, o sonho, num sentido mais amplo, a poesia mesmo, ela sempre está ligada à lógica. Ela também pode ter essa liberdade poética, né? Não ficar presa aos âmbitos da lógica. Né? A lógica, apesar de ser essencial para a nossa vida, ela não está presente em todos os pensamentos. Existem pensamentos que fogem à lógica e nem por isso são banalizados. Isso, uma lembrança não pode ser banalizada, a imaginação não. Nem o sonho. O sonho Freud mesmo mostrou. Mas Freud ele tentou buscar um pouquinho de lógica nos sonhos, né? Vamos dizer assim. Mas, pensando assim por um sentido mais amplo, o sonho em si ele não tem lógica. Não é isso? Então, o pensamento ele não é um objeto da lógica, e sim o raciocínio. Ele sim é um objeto da lógica. E o raciocínio ele envolve essa questão de valoração do verdadeiro e do falso. Por quê? Porque ele busca, através das proposições, atribuir um valor lógico de verdadeiro ou falso. Isso que é valor lógico, gente. Quando falar em valor lógico, sempre você está pensando em verdade e falsidade. Por exemplo, quando você fala Catiustra é estudante do ensino médio, você pode dizer se essa frase ela é verdadeira ou é falsa. Se essa sentença for verdadeira ou falsa, puder ser ou verdadeira ou falsa, então isso pode ser chamado uma proposição. Né? Também essa outra proposição, há políticos honestos. É possível atribuir valor verdadeiro ou falso a essa afirmação. Ah, professor, e como é que a gente comprovaria? Não, por enquanto nós não estamos pensando na comprovação, nós estamos simplesmente percebendo o que é uma proposição, ou seja, é possível a gente fazer essa análise de verdade ou falsidade nessa afirmação? É possível, mas há frases, há sentenças, orações que não são passíveis de ser objeto de valoração, verdadeiro ou falso. Por exemplo, você vai à missa hoje? É uma pergunta. Você vai falar assim, está errada essa pergunta. Como assim? Você estou fazendo uma pergunta. A pergunta em si ela não tem valor nenhum lógico. Né? Outra questão. Nossa, que lindo vestido. A pessoa ela emitiu uma opinião.
né? Uma opinião que ela deu ali sobre o vestido e tal. Agora, se ela falasse, esse vestido é lindo, aí talvez sim, pode até haver uma possibilidade de atribuir valor lógico, mas ela só está fazendo uma só está emitindo um juízo pessoal. Ah, nossa, que vestido lindo, né? Que lindo vestido. Então é nesse sentido. Então, quer dizer, você pode, sempre que você puder atribuir um valor lógico, verdadeiro ou falso, você está falando de proposição. E a proposição, ela compõe o raciocínio. Vamos pensar aqui em símbolos e conectivos lógicos. Antes de começar, eu gostaria de ressaltar uma coisa. Alguns cursinhos colocam a negação como um conectivo lógico. Eu discordo disso porque, pela própria palavra, né, conectivo. O que é um conectivo? Não é exatamente aquilo que faz uma conexão? Então, uma negação, ela não faz uma conexão, né? Ela, na verdade, é um símbolo, né? Assim como os demais símbolos que a gente vai ver aqui. Por exemplo, quando você substitui uma frase, uma proposição por uma letra, você tem um símbolo. Por exemplo, uma proposição inicial. A Catedral de Notre Dame é linda. A negação disso. Não é verdade que a Catedral de Notre Dame é linda. Ou a Catedral de Notre Dame não é linda. Agora, a pessoa poderia dizer, mas e se eu falasse a Catedral de Notre Dame é feia? Não, você não pode dizer isso, porque, na verdade, na lógica, você tem que trabalhar sem alterar o formato das proposições, né? Se você falar é feia, você já está alterando aqui o formato da proposição. Então, você tem que trabalhar com ela de forma seca, né? Para poder você conseguir entender, né? Para você não também fugir, porque às vezes quando você traduz através de antônimos mesmo e tal, você vai fazer uma confusão lógica. Isso ocorre muito. As pessoas às vezes fazem isso na lógica no dia a dia, às vezes, através da interpretação de um texto, acabam interpretando o texto de uma forma errônea por isso. Porque fazem juízos, assim, já fazem transformações inadequadas. Então, a lógica simbólica ela existe exatamente para a gente fugir um pouco daquilo que vai enganar a gente durante um raciocínio. Né? Então, vamos pensar como é que seria o símbolo disso aqui. A Catedral de Notre Dame é linda. Vamos simbolizar essa proposição como P. Então, olha para você ver. Aqui já temos um símbolo lógico, P. Ah, professor, e se eu colocasse Q? Também poderia. Poderia ser A, poderia ser B, não importa. O importa é que eu estou substituindo a frase inteira por uma letra. Para quê? Para facilitar a análise. Porque vocês vão ver que é um pouco matemático isso. Você vai olhar de forma seca e pura e você vai conseguir enxergar, analisar a verdade e falsidade do raciocínio. Né? Não é verdade que a Catedral de Notre Dame é linda. Ou a Catedral de Notre Dame não é linda. Você poderia dizer, todas as duas estão certas, tá? Só se você trocasse a proposição, porque aqui, na verdade, se você trocasse é feia, você estaria alterando não, estaria alterando o conteúdo, né? O que é que a gente vai alterar? A gente vai alterar um pouco na forma, mas não o conteúdo. Ou seja, você vai acrescentando uma negação a essa verdade. Então, eu estou dizendo que não é verdade, né? Então, quando eu digo não é verdade, eu coloco esse símbolo. Esse símbolo aqui é um tio, né? Ou então isso aqui, né? Uma maçaneta, né? Só que eu utilizo mais o tio, acho mais fácil, né, para a gente poder trabalhar. Então, tanto um quanto o outro estão certos. É bom vocês saberem que existem os dois. Mas esse aqui é muito mais usado também, né? Então, o tio e o P, no caso, né? Não é verdade que a Catedral de Notre Dame é linda, ou seja, é uma negação da proposição. É isso? Então, vejam bem, nós temos aqui então alguns símbolos que já substituíram. Olha para você ver, essa frase inteirinha foi substituída pela letra P. Essa frase inteirinha e esta foram substituídas pela letra não P, né? Pelos símbolos, né? Tio e P, ou seja, não P. Negação de negação. Olha, não é verdade que a Catedral de Notre Dame não é linda. Olha, vejam bem, aqui nós temos uma negação da afirmação, agora nós temos uma negação dessa negação. Como é que funcionaria essa negação de negação? Seria dessa forma, né? Não é verdade que a Catedral de Notre Dame não é linda. Para quem sabe matemática, sabe muito bem, né? Se você, por exemplo, tivesse um negativo aqui, negativo com negativo seria o quê? Pois é. Então você sabe que negação de negação é sempre uma afirmação na lógica. Então vamos ver a tabela de verdade. P, não P e não P. Então aqui nós temos a afirmação, a negação da afirmação
e a negação da negação, que também é uma afirmação. Então, veja bem, sempre esse vai ser igual a esse. Negação de negação é igual a uma afirmação. Então, vamos supor, a Catedral de Notre Dame é linda. Verdadeiro. Se eu falar, não é verdade que a Catedral de Notre Dame é linda, é falso. Por quê? Porque se essa é verdadeiro, essa tem que ser falsa. Só que eu posso dizer também, a Catedral de Notre Dame não é linda, também pode ser. E se eu falar, não é verdade que a Catedral de Notre Dame não seja linda? Ou seja, eu estou negando a negação, então eu estou afirmando. A mesma coisa vale para a falsidade. Por exemplo, se eu colocar como falso a afirmação que a Catedral de Notre Dame seja linda, é falso também a negação da negação, de que não é verdade que a Catedral de Notre Dame não seja linda. E, por sua vez, é verdadeiro a negação dessa afirmação, que a Catedral de Notre Dame é linda. Conjunção. Aqui nós iniciamos um primeiro conectivo. Por que conectivo? Aqui eu já chamo de conectivo. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma conexão entre duas proposições simples. Essas proposições são chamadas proposições compostas, né? Porque agrupam proposições simples. A Catedral de Notre Dame é linda e é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico. Você está fazendo aqui duas proposições. Você tem uma proposição, eu vou chamar de P, e outra eu vou chamar de Q. Você poderia chamar de A e B, tanto faz. O que importa é que você tenha um conectivo aqui. E esse conectivo chama-se E. Esse acento circunflexo, ele é um acento, na verdade não é acento, aqui ele é um conectivo, né, que faz uma conexão entre duas. E é sempre E, né? Quando você utiliza, aqui eu estou chamando a Catedral de Notre Dame é linda como a primeira proposição, eu chamei ela de P. A segunda proposição, a Catedral de Notre Dame é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, porque aqui eu ocultei o sujeito, né, mas eu poderia. E a Catedral de Notre Dame tal, é uma das mais antigas catedrais francesas em estilo gótico, então eu chamei uma proposição que. E o conectivo I, que é o acento circunflexo, né, mais conhecido como chapeuzinho, né? Então, vamos ver como é que funciona a tabela de verdade aqui. Então, na conjunção, nós temos umas características interessantes. Em primeiro lugar, quando a gente fala e, nós estamos dizendo que as duas proposições têm que ter os mesmos valores. Por quê? Porque nós temos aqui, olha, na conjunção, se eu falar que essa é verdade e essa for falsa, então essa daqui vai ser necessariamente falsa. Para que seja verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Então, a primeira aqui, se eu disser, né? Vamos supor, nesse caso, a Catedral de Notre Dame é linda e é uma das mais antigas catedrais francesas de estilo gótico. Se eu dizer que P é verdadeiro e Q também é verdadeiro, então eu posso dizer o quê? Que essa proposição composta é verdadeira. Mas se eu estiver colocando como falsa qualquer uma das duas, então eu vou ter que ela é falsa. Por quê? Porque para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. Então, se eu negar uma das duas proposições, então é falsa. Por exemplo, se não é verdade que a catedral é linda, ou se não é verdade que ela é uma das mais antigas, então eu estou dizendo que a proposição composta é falsa, se uma das duas proposições forem falsas. Então é muito fácil. Veja bem, então para ser verdadeiro é só se as duas forem verdadeiras e pronto, acabou. Se as duas são falsas, não tem dúvida, né, gente? Claro que é falso. E aqui vai uma dica. O número de linhas da tabela verdade é sempre 2, elevado ao número de proposições, ou seja, 2 elevado a n. Aqui nós temos quantas proposições? Nós temos uma, duas. Então, 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4 linhas. Então, a quantidade de linhas é sempre 2 elevado ao número de proposições. Se fosse 3, 2 elevado a 3. Se você tivesse, por exemplo, uma proposição P, uma proposição Q e outra R, por exemplo, você teria o quê? Você teria 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, e assim por diante. Depois a gente trabalha um pouco mais esse tipo de exercício, né? Com mais proposições e tal. Inicialmente, vamos só tentar entender isso. Então, a gente tem as proposições, sempre a tabela formada pelo número de linhas, que é 2 elevado ao número de proposições. Depois a gente trabalha um pouco mais.
Continuando aqui, isso vale, gente, não é só para conjunção, não. Isso vale para todos os outros conectivos também. Né? Sempre o número de proposições que você vai ter o número de linhas. Disjunção inclusiva. Tem cursinhos que simplesmente ignoram a classificação das disjunções, porque nós temos disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. É importante que você entenda que existem dois tipos, porque pode cair os dois tipos de disjunção e você cai num buraco se você não entender a diferença entre os dois. Qual que é a diferença principal? Quando você tem uma disjunção inclusiva, a disjunção inclusiva ela é muito fácil de entender que ela inclui todas as possibilidades. Quando você tem um verdadeiro, você já vai ter todos verdadeiros. Você lembra que na conjunção você teria que ter os dois verdadeiros, não é isso? Na disjunção, não. Se você tem uma proposição que é verdadeira, então a proposição composta ela é verdadeira. Por exemplo, aqui nós temos verdadeiro, 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 verdadeiro. Se você tem aqui verdadeiro, uma foi verdadeira, então essa é verdadeira. Uma verdadeira, a outra é verdadeira. E se as duas é falsa, não tem dúvida, é falso. Então, domingo eu estudo ou escuto música. Ou seja, se eu estudar é verdadeiro, então a proposição já é verdadeira. Ou escuto música. Se eu escuto música é verdadeiro, então é verdadeiro. Então veja bem, ela é inclusiva por quê? Porque tanto faz eu estudar ou eu escutar música para a proposição ser verdadeira. Eu estou dizendo, domingo eu estudo ou escuto música. Falar, você estudou? Não, mas eu escutei música. Beleza, então é verdadeira. Domingo eu estudo ou eu escuto música. Você escutou música? Não, mas eu estudei. Então é verdadeiro. Então veja bem, nessa proposição composta aqui, nós temos verdadeiro, basta que uma das proposições seja verdadeira. Por isso ela é inclusiva. Veja bem, ela sempre está incluindo ou um ou outro. Mas nós temos também a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é a seguinte, ou uma coisa ou outra. Se você faz uma coisa ou outra. Ou seja, ou eu estudo ou eu escuto música. Veja bem, domingo eu estudo ou eu escuto música. O que acontece com isso? Isso é falso. Por quê? Porque eu disse que ou eu estudo ou eu escuto música. Se você estiver fazendo os dois, está errado. Vamos falar, mas eu não, é porque você não consegue estudar e escutar música ao mesmo tempo. Não, beleza. Nós estamos falando da proposição de uma forma mais seca, né? Ou eu estudo ou eu escuto música. Agora, aqui também está certo, por quê? Você está aqui. Se eu estudo, eu não posso escutar música, então isso é verdadeiro. Agora, se eu escuto música, eu não estudo, então também é verdadeiro. Agora, se eu não estudo, não escuto música, não tem dúvida que é falso. Por quê? Todas as duas são falsas, então também não tem dúvida. Sempre o falso é muito simples, né? Agora, você viu a diferença? Vamos voltar lá. Olha, a inclusiva, basta ter uma verdadeira para você considerar como verdadeira. Na exclusiva, você não pode ter as duas verdadeiras. Se você tiver as duas verdadeiras, você vai ter uma proposição falsa. Por quê? Porque é uma coisa ou outra. Né? Então, aqui é falso. E no caso das duas falsas, não tem dúvida também que é falso. Condicional. A condicional é muito simples. Né? Quando a gente pega a condicional, você trabalha com uma coisa que a gente sempre utiliza no dia a dia. Né? E ela é a mais utilizada em concursos públicos também. Né? Se P, então que. Aqui o sinalzinho que a gente utiliza é esse sinal de seta aqui, né? Então, né? Significa então. Se P, então que. Se P, então que. Então, se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Então, vamos ver. Quando eu disser isso, eu estou dizendo que necessariamente a verdade está incluída na primeira proposição. Então, a primeira proposição ela tem que me dizer se ela for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Então, vamos ver. Se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Se eu trabalhei, verdadeiro? Então eu ganho dinheiro, tem que ser verdadeiro, então é verdadeiro. Eu trabalhei e não ganhei dinheiro, então é falso. Por quê? Porque eu estou dizendo na minha proposição que se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Agora, eu não trabalho e ganho dinheiro. Isso pode ser verdadeiro? Pode. Assim, por quê? É porque pode ganhar dinheiro de outras formas, por exemplo, né? Mas aqui, olha, veja bem, de uma forma mais fria, né? Então, a primeira proposição sendo falsa não significa necessariamente que ela é falsa. Por quê? Eu não estou dizendo que se P, então Q. Mas eu não estou dizendo se Q, então P, não.
Ou seja, então o contrário você não considera, você considera simplesmente daqui para cá. Então, se P, então Q. Então, se eu trabalho, eu ganho dinheiro. Se eu trabalho, eu tinha que ter ganhado dinheiro, então é falso. Agora, eu não trabalhei e ganhei dinheiro, pode ser verdadeiro. E eu não trabalhar e não ganhar dinheiro também pode ser verdadeiro, não é isso? Então, você tem aqui nessa condicional, um caminho sempre nesse sentido, né? Do P para o Q, ou do A para o B, e tanto faz. Então, sempre da proposição antecedente para a proposição consequente. A proposição antecedente sempre vai me dizer a verdade dela. Agora, nós temos a bicondicional. Aí sim, você considera os dois caminhos, né? Ela é formada sempre daqui para cá e daqui para cá. Então, ela é formada por duas condicionais. É como se você tivesse duas conjunções, né? Eu passo no concurso se e somente se eu estudo. Então, para ser verdade, então, se e somente se eu estudo. Então, eu estudei, então eu passei no concurso. Então, verdadeiro. Ah, eu estudei e não passei no concurso, então é falso, porque eu disse que se somente se eu passei no concurso. Então, quer dizer, se eu estudei, eu tenho que passar no concurso. E eu não posso ter passado no concurso sem ter estudado também. Por isso, é falso. E aqui, não estudei e não passei no concurso. É verdadeiro. Lógico, né? Se eu não estudei, não passei no concurso, é verdadeiro. Ah, professor, mas tem caso da pessoa que não estuda, que não estuda e passa no concurso. Tá, mas a gente não tem que analisar de forma fria, gente. Você tem que entender a forma. O conteúdo não importa pra gente aqui. Você tem que entender que essa afirmação aqui é verdadeira. Ou seja, eu estou dizendo que eu passo no concurso se somente se eu estudo. Se eu estou dizendo isso, eu não posso afirmar outra coisa. Então, se somente se eu estudo, eu estou dizendo que isso é verdade. Então, o pressuposto é que essa afirmação seja verdadeira. Então, para que essa seja verdadeira, para que P seja verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Se P é falso, Q também tem que ser falso. Agora, se tiver diferença entre as duas, é simplesmente falso. Aqui, só para acrescentar, né? Aqui é como se eu tivesse P, então Q, e Q, então P. Veja, nós temos um caminho daqui para cá e o caminho daqui para cá. É isso? Algumas dicas, né? As dicas, elas aqui só vão ser compreensíveis se você voltar um pouco à aula e ir lá nas questões. Primeiro, P e Q. Nós falamos que é uma conjunção. Na conjunção, a gente vai ter verdadeiras simplesmente se as duas forem verdadeiras. Se uma for falsa, vai ser falsa. Muito fácil, né? Agora, a disjunção inclusiva, se uma das duas for verdadeira, é verdadeiro. Agora, se ambas forem falsas, é falso. Pronto. Muito fácil. Quer dizer, aqui é simples, por quê? Porque ambas têm que ser verdadeiras. E aqui, se uma das duas for verdadeira, já é verdadeiro, né? Agora, na disjunção exclusiva, se uma é verdadeira e a outra é falsa, então é verdadeira. Então, basta uma ser verdadeira e a outra falsa para você ter uma proposição verdadeira. Agora, a falsa, se ambas forem verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo, ou seja, se a proposição P for verdadeira e a Q for verdadeira, então é falsa. Ou, se ela for falsa e falsa, então é falsa, porque aqui nós temos uma disjunção exclusiva. Qualquer dúvida, volte lá atrás. Então, aqui também, P, então Q. Nos demais casos que não for falso. Então, vamos ver, quais são os casos que é falso? Se o antecedente P é verdadeiro e a consequente Q é falsa. Ou seja, se P é verdadeiro, Q tem que ser necessariamente verdadeiro. Não é isso? Então, se P é verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Então, nesse caso aqui, é falso. Nos demais casos, né, vai ser verdadeiro. Ou seja, sempre que P for verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Aqui nós temos o bicondicional, né? O bicondicional, quando ambas forem verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo, nós temos ela como verdadeira. Lembra que a gente viu no slide anterior, né? Então, quando ambas forem verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo, ou seja, se for V, é verdadeira. Porque é aquela questão lá que eu falei do estudo e passo no concurso? Pois é, se eu estudo P, se eu passo no concurso, né? Então é verdadeiro. Agora, se eu não estudo e não passo no concurso, também é verdadeiro. Porque nós estamos dando se somente se, né? Quando ambas tiverem valores lógicos diferentes,
uma verdadeira e a outra é falsa, né? Então, ou seja, quando você tiver P verdadeira e Q falsa, então é falsa. Ou se tiver P falso e Q verdadeiro, é falso. Então, na bicondicional, somente se ambas forem ou verdadeiras ao mesmo tempo ou falsas ao mesmo tempo. Então fica aí, gente, essas dicas, né, para vocês estudarem. Na próxima aula nós vamos tentar trabalhar alguns exercícios. Quem quiser me mandar algum e-mail, colocar comentário aí no próprio YouTube, a gente vai tentar trabalhar na próxima aula, né, com esses exercícios, com essas atividades para concursos. Qualquer dúvida também, não se acanhe, podem me mandar o e-mail que eu respondo. Geralmente eu respondo todos os e-mails, né, mesmo porque é uma forma da gente estar atribuindo algum conteúdo a mais às aulas seguintes. Muito obrigado pela atenção.